Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. A igreja, até um determinado momento, ela aceitava a ideia de reencarnação e de manifestação. Depois, num determinado concílio, ela vai lá e corta. Mas a igreja, ela tem todo um processo, né? Dizem, e aí conversa com alguns teólogos mais fuçados no assunto, que no Vaticano você tem materiais assim que você não vai ter acesso se você tiver uma patente baixa, por exemplo. Uhum. No sentido de espiritual, no sentido de manifestação, no sentido de possessão. Eu trabalhei com um cara, e ele é um dos caras que eu não posso dizer o nome, porque ele está afastado. Ele tinha uns contatos assim excelentes. Boa parte das viagens que eu fiz foi por indicação dele. E ele fala, olha, no dia tal, no ano tal, num convento carmelita na Espanha, há um registro de uma irmã que ela teve uma possessão angelical. Aí você fala, tá, como? Nem sabia que existia. Exatamente. O que acontece? Quando você tem um episódio assim, até para o que a igreja entende como possessão demoníaca, aquilo passa por uma série de testes, aquilo é validado, tanto para anjo quanto para demônio. E uma das características, porque já existiam relatos que tinham se perdido, é que quando você tem uma possessão angelical, aquela pessoa ela vai manifestar níveis de conhecimento em ciências, em coisas, em áreas assim, fora do normal. Uhum. Imagina eu sentando aqui, eu não sei nada de astrofísica. Uhum. Eu detestava a física no colégio. E uma negação. Aí o negócio que toma começa a falar num ponto avançadíssimo, assim, que eu e você nós precisaríamos de 2 mestrados, 3 doutorados para começar a entender. E a igreja, ela toma conta disso, né? Do mesmo jeito que ela olha a questão da identificação e do reconhecimento daqueles que serão santificados. Uhum. E como é um assunto que você gosta, mais curioso, boa parte das possessões, há registros disso, elas acontecem em crianças ou em pessoas tidas como santas. Pessoas que têm uma religiosidade, pessoas que estão... O cara tá ali, quase um santo vivo. E boa parte, o porquê, dizem que entra na ideia de provação. Mas tipo, eu e você, acho dificilmente que a gente seria possuído por um troço assim, entendeu? Mas a demoníaca e a angelical? Ou só... A demoníaca. A angelical teve esse registro e registros que se perderam. Mas... Que ela deve ser muito mais rara, né? E assim, num nível... quando eu falei da possessão, o tempo, né? Eu presenciei, eu vou fazer 43, eu presenciei 2. Eu tive a oportunidade de 2, uma criança e um adulto. Já num nível avançado. Outra recomendação, aquele filme Livrai-nos do Mal. Aquele filme, o que ele faz? Ele encurta, mas ali o passo a passo. Pô, eu adoro aquele filme. O padre alcoólatra, o policial é meio espírita. O filme é fantástico. E aí o que aquele filme faz a título de roteiro? Ele encurta o processo, mas aquilo a influência, o tempo, ali é uma coisa mais fiel à realidade, E aí você fala assim, tá, mas e aí, você viu? Vi. Qual a sensação? Eu posso ter medo do escuro, eu posso, sei lá, ter medo de barata. Quando você está diante de um negócio desse, é como se o seu corpo começasse a apitar. Ah, você vai ter um arrepio? Não. Seu corpo entra num estado de alteração e se fosse para definir o medo puro, é isso. E qualquer pessoa que entra ali em contato, que não tá... A mesma coisa, né? Exorcismo. Exorcismo leva anos. Você não tem a ideia do sai daí agora. Não, é anos. É anos. Quando reconhece, é anos fazendo. E a hora que você tá na presença de um negócio desse, se fosse para
para pensar, né? Mas eu já falei que não opero dessa forma. Mas se fosse para pensar num sentimento em relação a algo mal, cara, é isso. Mas é pela energia ou pelo que você tá cara, vendo? As duas coisas. Porque mexe demais. E assim, a da criança me chocou muito, muito, porque era uma criança, ela devia ter, sei lá, 4 anos. E o corpo, assim, maltratado num nível que você... Sério, quem viabilizou isso na época estava acompanhando o caso. E a pessoa ainda falou, Jorge, presta atenção. Isso está sendo assistido há muito tempo, mas a percepção que você vai ter é que essa criança ela é espancada pelos pais e vive em estado de desnutrição. Cara, umas marcas. E a hora que o negócio toma, que fala, entorta, quebra... O próprio corpo. É puxado. Eu topo muita coisa. Mas falava coisas do tipo... Porque a nossa imagem é óbvio que de quem não viveu uma parada dessa é muito hollywoodiana, como você mesmo falou. A questão ali é falar coisas que choquem ou ele quer alguma coisa, é uma negociação. Há confronto e uma característica comum, né? Que não dá pra... Hoje já virou muito meme, né? O falar em línguas. Sim. Geralmente, quando isso manifesta alguma língua morta. Vai falar em latim, vai falar em alguma língua já não usual. E vai falar fluentemente. Então você sempre vai ter ali além do confronto, né? Porque aquela força, ela literalmente ela tomou aquele corpo para ela, e quando ela toma o corpo, o que ela tem? Ela tá manifestada aqui. É como se ela tivesse materializada. Então você tem situações de alteração no ambiente, você percebe alteração de temperatura, o sentimento, o negócio falando, se contorcendo. Eu fiquei 30 minutos e eu pedi para sair. E quem me conhece, quem me acompanha, eu encaro qualquer coisa, mas ali deu 30 minutos, eu falei, deu pra mim.